Seu pet destrói as coisas, late demais, parece entediado, nervoso o tempo todo. A maioria das pessoas acha que isso é birra, desobediência, manha, mas na maioria das vezes é um problema comportamental. E a raiz desse problema pode ser a falta de estímulo físico e mental. É isso mesmo, pode ser energia acumulada que está sendo dissipada de uma forma errada. Mas isso tem solução. Eu sou Rafaela Fiamoncini, eu sou médica veterinária e eu ajudo tutores a cuidarem melhor dos seus pets com decisões simples tomadas no dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre exercício físico e estimulação mental e o quanto isso é essencial para um pet equilibrado. A gente precisa entender que falar de saúde física e mental é tão essencial quanto dar comida, água e fazer carinho. Porque é, sem isso, pode adoecer o pet, adoecer seu corpo e adoecer a sua mente, desgastando até a nossa convivência com eles. As necessidades do exercício, elas variam, então não tem uma regra, a gente vai tentar entender como isso funciona. Vamos começar falando sobre raças trabalhadoras, como Border Collie, Pastor Alemão, Husky. Eles precisam de 1 a 2 horas de estímulo intenso diariamente. Eles são raças que são trabalhadoras, né? Então, assim, eles têm uma grande fonte de energia física, sim, então precisa correr, precisa pastorear, né? Mas uma grande fonte de energia mental também. Então, às vezes a gente vai sair para correr, vai voltar para casa, mas esses pets ainda vão estar ativos, porque a gente precisa gastar a energia mental com brinquedos que estimulem mentalmente esses cães, ou deixando eles fazer o seu trabalho, né, como o Border Collie pastorear, onde ali ele consegue colocar tudo em prática. Mas eu sei que não é todas as pessoas que têm um Border Collie que conseguem deixar ele fazer um pastoreio, mas a gente precisa entender isso. E além de gastar energia física, né, numa corrida, numa caminhada, pensar em gasto de energia mental também. Tá, Rafa, mas assim, beleza. Só que eu tenho um Shih Tzu, eu tenho um Pug, eu tenho um Bulldog dentro de casa. Mesmo assim, eles vão precisar desse estímulo físico e mental? Sim. Vai ser diário, igualmente os outros que eu falei, mas talvez menos tempo, que a gente já consegue suprir essa necessidade deles. Já falando em gatos, apesar de essa fama de independência, né, dos gatos, a gente precisa dar oportunidade para eles estimularem e dar oportunidade para eles exercitarem os seus instintos naturais, como a caça, por exemplo. Então, deixar eles explorarem esse ambiente com bichinhos que pareçam presas, para que eles caçem esses bichinhos dentro de casa. Isso vai acontecer em sessões curtas e depois logo descanso, que é assim que eles vivem na natureza. Então não adianta a gente ficar estimulando por 1 hora um gato, porque também não é o ideal, não é o que aquela espécie precisa. São sessões curtas, então de 3 minutos, 5 minutos ali estimulando a caça, deixa de lado, deixa ele descansar, depois a gente estimula novamente. Então, fazer circuitos pela casa com nichos, estantes também pode ser interessante, porque eles têm aqueles picos de energia e aí sobe por tudo e tal. E ter uma casa gatificada para isso já pode te ajudar nessa questão comportamental deles também, até para evitar eles subirem em cama, pia, em talvez locais que você não queira. Então a gente precisa ter um local onde ele possa fazer isso sem que seja nesses outros locais que você não deseja. Então a gente precisa levar esse animal para o local que a gente quer. Não que esse comportamento não vá acontecer, ele vai, mas a gente pode direcionar ele. É isso que eu quero dizer para vocês. As brincadeiras elas devem também ser adaptadas às condições físicas de cada animal. Então a gente tem que pensar que os filhotes eles têm aqueles picos de energia, mas que a gente não deve super estimular. São picos, depois descansa,
Aquele famoso brinca, 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 come e dorme de todo filhote. Já os idosos, muita gente pensa que a gente tem que deixar eles de lado, não praticar exercício, porque eles estão velhos, eles não querem, e a gente precisa entender que sim, precisa acontecer, mas com mais suavidade, né, sem impacto. Então, caminhadas mais curtas, algumas brincadeiras mais leves, sem muita agressividade. Até atividades como natação, por exemplo, quando for uma opção para vocês. Mas, assim, caminhadas no plano, sem subir morro, sem degrau, já é uma boa opção para os idosos. Ah, Rafa, mas o meu pet idoso, o meu cãozinho idoso, ele não quer passear. Eu levo ele para passear e ele se arrasta. Talvez ele esteja com dor. Então a gente tem que entender se esse pet não está, às vezes, pedindo ajuda, porque esse momento de descanso dos idosos, sim, ele é maior, mas ele não é 100% do dia. A gente precisa também ter um idoso saudável. Não é normal a gente ter um idoso que fica lá dormindo, reclamando o dia inteiro. Pode ser dor, pode ser algum tipo de desconforto, né? Mesma coisa os gatos. Ai, mas quando meu gato era jovem, ele brincava um monte, ele pulava por tudo. Agora que ele é velho, ele não consegue mais pular nem brincar. Gente, isso pode ser dor? Dor articular faz o gato não conseguir mais pular. Aquele gato ranzinza, né, que todo mundo fala, ai meu Deus, meu gato ficou velho e ficou chato. Será? Às vezes é dor. A gente precisa aliviar esse tipo de coisa também. Aliviar como? Avaliando por um médico veterinário, entendendo se aquela situação ela é condizente com a idade ou a gente consegue dar mais qualidade de vida para aquele animal, tá? A estimulação mental também precisa acontecer. A gente falou bastante de atividade física, mas a gente precisa conversar sobre estímulos mentais. Os cães, eles são naturalmente curiosos e exploradores, então o tédio para eles é quase tóxico. Brinquedos interativos, comedouros lentos, comedouros interativos, né, que precisa puxar a capatinha para comer, rolar o brinquedo para cair pitisco, jogos de procura, aqueles tapetes, né, interativos que você vai escondendo pitiscos, eles têm que fuçar para achar. Isso tudo estimula o que era para ser uma simples refeição e transforma isso em uma brincadeira, transforma isso em um momento desafiador para ele e já estimula o cérebro deles. Treinar comandos básicos, então, porque não é filhote, eu não preciso mais ensinar senta, dá pata, deita. Não, você pode fazer, vai precisar de um pouquinho mais de paciência, mas ainda dá pra gente treinar. E isso ainda é estímulo mental. Então, a gente consegue ensinar esses truques. A rotina simples, mais variada dentro de casa também estimula o cérebro. Então, pode ser uma garrafa PET com petisco dentro, pode ser uma caixa de papelão que você faz um furo e estimula ele com algum tipo de alimento. São coisas simples, a gente não precisa investir muito dinheiro. Se a gente tem e pode, tudo bem, mas a gente pode adaptar com as coisas que a gente tem em casa também. Para gatos, né? Lembra que eu falei que a gente precisa daqueles brinquedos que estimulam as presas, né? Então, instalar prateleira, túneis, espaço de exploração vertical é muito importante. Às vezes, esconder uma presa ou outra ali, algum bichinho que parece um rato, que parece uma cobrinha. Eles precisam desse território que é tridimensional, né? O gato é muito importante que ele consiga subir, explorar, se esconder, rota de fuga é muito importante, mas também é importante a gente incrementar, às vezes esconder um petisco em um lugar ou outro. Tem algumas bolinhas de gato que funcionam como aqueles tapetes interativos para os cães, mas é umas bolas que elas têm vários fiapos assim, e você vai escondendo o petisco no meio, conforme ele vai batendo, brincando, vai caindo esses petiscos, também é uma forma de estimular. Brincadeiras como João Bobo, que vai cair no petisco, bolinhas que ele vai rolando, vai cair no petisco. É, tem muitas. Catnip é outra forma de enriquecimento ambiental, né? Que a gente pode deixar à disposição, mas eu prefiro oferecer, depois tirar, depois de um certo momento oferecer de novo, porque senão ele enjoa daquele catnip. Mesma coisa com os brinquedos. Então, oferecer
Mas aí tirar, fazer um rodízio de brinquedos, isso é muito interessante. Passeios com os cães, eles devem ser seguros, frequentes e produtivos. Então, primeiro a gente tem que pensar em segurança, né? A gente precisa usar coleiras e guias. A gente não deve sair passear com o cachorro sem ele estar com a coleira e a guia. Isso é medicina preventiva. A gente previne acidentes. Ah, mas o meu cachorro anda do meu lado. Tudo bem, mas pode vir outro cachorro de outro lugar e atacar ele, entende? Então, assim, não dá pra gente correr esse risco. Precisa ser firme e resistente. Então, investe numa boa coleira, né, para que você tenha segurança em passear. Existem marcas ótimas no mercado que conectam você ao seu cão, né, que essa é o papel da guia da coleira, de forma segura. Vamos variar os percursos, então tentar não fazer sempre o mesmo caminho. Respeitar o ritmo do cão, então se ele quer cheirar, se ele quer explorar, deixa ele cheirar, deixa ele explorar. Essa caminhada, esse passeio que você faz não é a sua caminhada de exercício físico, que é uma caminhada ritmada, né, que você tem que manter ali seus passos e seu ritmo, enfim. Não, o passeio com o cão é para o cão. Então ele tem que cheirar, ele tem que explorar, não vai ser uma linha reta, né? Ele precisa conhecer, vivenciar aquele ambiente. E isso é exercício mental. A caminhada, o exercício físico, certo? Mas explorar o ambiente é o exercício mental desse animal. Farejar, né? Não é perder de tempo. Saúde comportamental. Tudo isso pensando em saúde comportamental. Então, uma simples caminhada, ela faz toda a diferença. Eu acredito que a caminhada é o melhor exercício para o cão, porque a gente já consegue fazer esses dois estímulos no mesmo momento. Assim a gente tem um pet mais equilibrado, menos frustrado. Eu adoro essa rotina de passeio. Eu acho que faz sentido, eu acho que o pet precisa, né? E o que mais faz sentido nessa rotina de passeios é que ele te lembra que ele vai passear. Então não existe como você não ir. Sempre no mesmo horário ele já vai estar habituado e vai pedir para ir. 5 minutos, 3 minutos. Ah, mas tá chovendo. 1 minuto. 1 minuto. Desce, deixa ele dar a volta, capa de chuva, não sei. Vai só no estacionamento, volta, bota guia, dá uma mini volta com ele, já é alguma coisa. Qualquer estímulo, mesmo que mínimo, né? Porque a gente sabe que tem momentos que a gente também não consegue, mas mesmo que mínimo, 2 minutos, 3 minutos, já é importante, já faz diferença. E se você não consegue fazer nem 1 minuto, nem 2 minutos com esse pet, não tem problema você planejar uma rede de suporte para isso. Ou seja, colocar o seu pet numa creche, né? Talvez não todos os dias, mas uma vez na semana, 2, 3 vezes na semana, dependendo da necessidade desse cão, né? Então, de novo, se for um border, se for um husky, se for um pastor, talvez ele precise de mais exercício ali. Talvez você não consiga suprir as suas necessidades básicas. Então, uma creche ali pode te ajudar 3 vezes na semana, né? Para já te dar uma ajuda ali nesse gasto de energia física e mental para a gente evitar comportamentos destrutivos dentro de casa depois. Mas é essencial a gente planejar essa rede de suporte, seja com creche ou dog walker, né? Essas pessoas que são especializadas em andar com cão, que são pagas para isso, eles podem ser ótimos aliados nessa questão de saúde física e mental. O importante é a gente garantir que eles tenham esse momento diário de atividade, interação, exploração, e terceirizar essa parte da rotina de forma alguma é negligência com o seu pet. Ai, porque eu não consigo fazer, eu estou pagando alguém para fazer, eu vou me sentir mal por isso. Não. Você está fazendo o que tem que ser feito, mesmo que outra pessoa faça, né? Esse papel. É um sinal de responsabilidade, porque isso é uma necessidade do seu companheiro. Quanto aos gatos, a gente sabe que, né, os gatos eles precisam ser domiciliados, a gente não quer que gatos tenham acesso à rua, então a gente consegue fazer essas brincadeiras dentro de casa. É um pouco mais fácil, né? São 5, 10 minutos por dia. Não tem como. Existe pet sitter, né? Pessoas que vão até a sua casa podem fazer esse estímulo também, ou às vezes está viajando, por um período vai ficar fora de casa. É importante a gente ter essa parte de estímulo físico e mental. E ainda bem que a gente tem essas pessoas que trabalham com isso e a gente pode terceirizar
sem peso na consciência de deixar o nosso pet lá entediado dentro de casa. Você precisa ficar atento a sinais de destruição de objetos, vocalização excessiva, comportamentos repetitivos, alterações no apetite e no sono. Por quê? Tudo isso reflete uma mente entediada ou um corpo sem movimento. Então, em vez de a gente rotular isso como malcriação, comportamento, mas o meu pet é assim porque ele tem uma personalidade difícil. Será? Às vezes ele só tá entediado, né? A gente precisa observar com um pouquinho mais de atenção, pode ser que esse pet esteja pedindo ajuda pra gente. Eu tenho um curso de primeiros socorros, eu te ensino a agir nas mais diferentes situações de urgência e emergência que podem acontecer dentro de casa. Te ensino a ter uma casa segura, como fazer esses exercícios de forma segura, para que a gente evite esses acidentes. Sem contar que muitas emergências, elas podem ser evitadas se o pet estiver fisicamente bem e emocionalmente bem. Então, manter a mente e o corpo em movimento e em estímulo também é uma forma de evitar emergências. Todavia, o link do curso está na descrição desse vídeo. Peço para que vocês olhem. É um curso essencial para todo pai e mãe de pet. A gente precisa estar preparado para agir caso alguma emergência aconteça. Agora, eu separei 3 pontos principais, um resumo desse vídeo para que você consiga colocar em prática a partir de agora, tá? Primeiro é entender o perfil do seu pet, então, necessidade de cada espécie, de cada raça, de cada rotina e de cada limitação, né? Que às vezes o pet pode ter algumas limitações. Isso vai definir o nível de exigência física e cognitiva desse pet. Então, entender esse perfil é o primeiro passo. Separar 15 minutos por dia, depois que você entendeu esse perfil, para fazer uma caminhada sem pressa ou para fazer uma brincadeira planejada ali com o seu gatinho, treinar comando, ter um momento de conexão. Só um ponto importante aqui, se você quer entender melhor o perfil desse seu pet, né? Qual que é o perfil? Vamos falar sobre espécie, vamos falar sobre raça, sobre idade, e aí a gente vai definir esse nível de exigência de passeios e até a questão cognitiva. Se você tiver em dúvida com isso, escreve aqui nos comentários que eu te ajudo a gente definir uma frequência de passeios, uma frequência de brincadeiras que seja ideal para o seu pet. Esse é o primeiro ponto. Número 2, então, é separar uns 15 minutos ali do seu dia para fazer, então, esses estímulos. E o terceiro ponto é variar esses estímulos. Então, fazer rodízio de brinquedos dentro de casa, caminhos diferentes quando for passear, horários diferentes, estratégias diferentes. A novidade também estimula o cérebro. Então, mesmo que pequenas mudanças, elas já fazem toda a diferença. Se vocês quiserem ajuda para determinar esses 3 pontos aí para o pet de vocês, deixem nos comentários que a gente vai conversando sobre. Precisamos entender que cuidar da mente e do corpo é tão importante quanto cuidar da alimentação e cuidar da saúde clínica desse animal. Quando você inclui isso no seu dia a dia, tudo melhora. O comportamento melhora, o vínculo de vocês melhora, a qualidade de vida melhora e a expectativa de vida aumenta. No próximo vídeo dessa série, que é o mínimo sobre, a gente vai falar sobre convivência entre cães e gatos dentro de uma mesma casa. Um desafio e tanto para famílias multiespécie, e vamos desvendar isso tudo no próximo vídeo. Te espero lá!